aqui em Palmas. E hoje nós vamos receber ela, do PCdoB, jornalista Roberta Thun. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Léo. Prazer estar aqui com vocês, falando para a sua audiência, aqui com o Luiz Armando, que é um grande companheiro aí de imprensa há mais de 30 anos do Tocantins. Muita vontade aqui com vocês. Tá certo, seja bem-vinda, Luiz Armando, Roberta Thun. A gente já antecipou aqui, inclusive ontem, um grande nome da comunicação, mas da política também. Um nome que já tem trabalhado há bastante tempo nesse campo político, no campo social, mas principalmente no desenvolvimento, né, da capital em si também. Claro, independente da categoria, de trabalhar pela categoria, o jornalista, e como a Roberta Thun, durante essas 3 décadas aqui no Estado, ela é uma das jornalistas pioneiras, além de ter adquirido essa credibilidade política como jornalista, ela passou muito perto e passa muito perto das questões sociais, então tem sensibilidade para disputar um mandato e tentar ajudar, tentar contribuir para que essas questões sociais que ela tem conhecimento e da qual ela é sensível, pelo menos seja diminuída o problema na capital, porque ela conhece muito bem, desde as ruas de terra, né, Roberta? Verdade. Desde daquela poeira, vitamina do progresso, né, Luiz, que a gente respirou bastante aqui. Eu cheguei em 91, acabei de fazer 33 anos de Palmas, e vi essa cidade crescer, se desenvolver, participei, ajudei a escrever essa história, não só como testemunha da história, mas também participando aí há mais de 20 anos de partido político, de movimento estudantil, de movimento social. Fiz uma pausa para, nesses últimos anos, me dedicar mais à profissão. Tenho um portal de notícias que fez 15 anos agora, mês passado, que é o T1 Notícias, mas aqui já tive jornal, faço uma consultoria, né? Fundei 3 empresas, a primeira em Goiânia ainda com 22 anos, cheguei aqui com ela, que era uma empresa de assessoria de imprensa, e hoje tenho 2 empresas ativas, né? Me coloco aí nesse campo, né, o campo de quem gera emprego, como milhares aí de micro e pequenos empreendedores, né, Luiz, que gera 3, 4, 5, 10 empregos e vive isso, né? Vive o drama de você pagar imposto, de você precisar dos aparelhos públicos da cidade, de você sentir o drama de quem tem menos ainda que você, precisa de mais oportunidades. E acompanhei Palmas, Luiz, aí já entrando um pouco no que me faz sair do meu local de conforto, da minha zona de conforto e vir disputar uma eleição, eu vi Palmas crescer como uma cidade excludente, uma cidade de um projeto elitista que já começou jogando o público trabalhador a 30, 40, 45 quilômetros do centro do plano diretor. E eu que morei na região sul nos últimos 6 anos, lá em Itaquaruçu, fazia esse caminho todo dia, 45 quilômetros para vir, para voltar, atravessando e vendo toda aquela realidade e me incomodando, né? Me incomodando muito com várias coisas. A gente participa, a gente dá palpite, a gente opina no blog, opina na vida pública, conversa com os políticos, mas eu entendi que estava na hora de eu dar uma outra contribuição, que me colocar como uma alternativa, colocar o meu nome à disposição da Federação Palmas Brasil da Esperança, que é o campo democrático que eu acredito, que eu milito, né, que eu já estou há 6 anos no PCdoB, me filiei lá em 2017 e me dispor a fazer esse debate. Eu estou aqui à disposição para isso. Roberta, muito pouca gente sabe, ou seja, Palmas cresceu muito, né? Você já teve experiência como gestora pública, você foi chefe do PROCON, né? E também já disputou mandatos por 2 vezes, né? Eu me lembro bem daquela frente, que inclusive possibilitou a eleição do deputado Carlos Gaguinho. O Carlos Gaguinho entrou no navio. Eu tenho essa responsabilidade. E se não fosse à frente, ele não tinha sido eleito deputado naquela primeira vez. 98. Né? 98. Como que foi isso, Roberto? Bom, eu chego em Palmas para contribuir, depois, logo no governo Moisés Avelino, fiz aquela transição toda, e no retorno do Siqueira Campos ao poder, eu recebi um convite, me filiei ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, minha primeira filiação, ali eu fui candidata, e quando termina a eleição, o governador Siqueira Campos, então, me chamou e falou, olha, eu acho que você tem jeito aí para a defesa do consumidor, porque você é aguerrida. Eu falei, eu topei o desafio, não sou da área jurídica, mas o PROCON, Luiz, ele era uma salinha dentro da Secretaria de Cidadania e Justiça, e as pessoas aqui não entendiam e não praticavam o direito do consumidor. E aí eu comecei Código do consumidor nem... Não. Aí comecei uma história, tabelamento de preço, produto vencido, bujão de gás que era vendido, mas se você fosse pesar não tinha o gás suficiente.
todos os preços de gasolina alinhados, e eu comecei uma cruzada que acabou o sindicato pedindo a minha cabeça lá para o governador, que não cedeu, né? Foi uma coisa boa. E aí eu vivi um tempo muito assim, na lida, na rua, aqui em todo o estado, e foi muito bom. Foi um período que, quando eu saio disso, eu fui convidada a disputar a eleição. Em 2002, eu tinha sido candidata em 98 a deputada estadual, porque estava no movimento estudantil. Fui presidente do DCE da UBRA, fui a primeira vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, criada lá em Paraíso. Participei de todo aquele movimento da Unitins, da criação da universidade pública, menos à frente do que outros companheiros, mas participei de tudo. Porque eles estavam mais jovens, né, e mais acirrados naquele embate, mas participei de tudo isso. E tenho o maior orgulho de ter dado a minha contribuição. No PROCON, então, foi assim, fantástico, uma experiência que eu trouxe para a vida. Agora, Roberta, eu queria aproveitar para perguntar, o Luiz chegou a comentar aqui nos bastidores quando você chegou, falando da questão de esquerda e tal. E eu vejo que é um discurso seu que você chegou a comentar em uma outra entrevista, da sua intenção de fortalecer também a esquerda aqui em Palmas, no Tocantins. Você não se esquiva dessa missão, né? Você não se esquiva de falar sobre esses temas também e de falar da importância de que você é da esquerda e de que a esquerda precisa ser ouvida, precisa ter espaço, precisa ter palco, poder de fala, etc. Léo, o que acontece? Existe muito preconceito. O preconceito é aquilo que você pensa antes de formar um conceito, porque você não entende, não estudou. E existe muito esse ranço com a esquerda. O país caminhou nos últimos anos para uma polarização muito grande. Isso foi muito ruim, na minha opinião, foi muito ruim. Mas nós assumimos, o que é o campo democrático de esquerda? Nós assumimos um lado, que é a defesa dos trabalhadores, que é a defesa de quem só tem o trabalho, né? E quando eu trago essa pauta para a discussão da eleição em Palmas, eu volto a falar, a gente quer uma Palmas mais includente. Como é que pode a cidade não ter excelência no transporte público municipal, por exemplo? Que é uma luta que a gente acompanhou, essa história dessa concessão, a quebra desse monopólio que foi colocado aí, o poder público reassumir. E ainda hoje, Luiz, nós somos jornalistas, há quanto tempo a gente ouve falar que vai ter banheiro nas estações? Será que o trabalhador que sai de casa lá do Taquari de manhã e vem trabalhar, ele não pode ter um banheiro digno numa estação de transporte? Por que numa cidade tão quente, eu falo do básico mesmo, da coisa de quem anda na rua, eu gosto da rua, não tem água potável? Por que um direito constitucional básico, o direito de ir e vir, para quem é estudante e às vezes não dá conta mesmo de pagar, nem que seja a meia passagem, para o trabalhador, essas pessoas não podem ter do poder público essa salvaguarda? Será que não é tão importante assim? Então, tem questões que o poder público precisa garantir e eu sou dessa linha. Então, nessa defesa, nós estamos num campo que defende habitação, que defende investimento em educação, que defende que a saúde seja prioridade, além dos 25%, se for preciso aportar mais recursos, e Palmas precisa de mais do que isso, porque é uma capital que abraça aí toda a região metropolitana. Então, essas são as prioridades do investimento do recurso público, e eu tenho esse olhar. Roberta, você faz parte, o seu partido faz parte de uma federação. A primeira pergunta, há consenso na federação sobre candidaturas, sobre, por exemplo, a sua pré-candidatura, né? É uma pré-candidatura do PCdoB, mas só que vocês têm uma federação, dali vai sair um candidato. E como é que vocês farão isso? A outra pergunta é o seguinte, a gente sabe que no Brasil não existe comunismo, né? O sistema comunista é completamente diferente do que se fala por aí, né? O comunismo foi Stalin, foi comunista, né? Então, na verdade, é uma ditadura o comunismo, ou seja, o Estado fica com tudo e ele, Estado, é que redistribui as coisas. Como é que vocês estão lidando com essa questão de comunismo, do PCdoB, comunismo, com esse preconceito que você disse na sociedade sobre o comunista aí, né? Porque na década, quando eu estudava na faculdade, dizia que comunista comia criancinha, né? Comunista ainda come criancinhas ou não comeu criancinhas? Se algum comunista comeu criancinha, eu estou desconhecendo, viu, Luiz? Mas, voltando à sua pergunta, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a federação. O que acontece? Nós somos 3 partidos que se comportam como uma frente. Cada partido poderia colocar um nome. Quando eu fui eleita lá no PCdoB em outubro do ano passado, uma decisão do partido foi participar desse processo, discutir a cidade.
E eu me coloquei, o partido colocou o meu nome como uma alternativa dentro da federação, não tinha nenhum nome. Em seguida, o companheiro Vilela, do PT, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui, foi candidato a Senado, teve mais de 8 mil votos na capital, se colocou como pré-candidato a prefeito. O Partido Verde está muito ligado ao Palácio, está muito ligado ao governo Vanderlei, tem uma participação ativa e resolveu esperar mais para ver que rumo esse grupo tomaria. Dentro disso, logo em seguida, o Vilela recua da pré-candidatura dele por entender que precisava criar um bloco democrático e ele, como pré-candidato, não conseguiria. Então, eu mantive o nome, nós mantivemos o nome e a gente vem fazendo um debate. Agora, eu não tenho a disponibilidade de tempo, por exemplo, de parar de trabalhar e fazer só pré-campanha. Se eu pudesse fazer isso, desde janeiro eu estaria nas ruas, buscando conversar com as pessoas e fazer o que pré-candidatos estão fazendo aí, que na verdade é uma pré-campanha de rua. A nossa pré-campanha, qual era o objetivo dela? Conversar com a federação, conversar com os sindicatos, conversar com as representações, fortalecer dentro disso uma tese. Qual é a tese que eu defendo? Independente de ser o meu nome ou outro nome. É que o campo democrático de esquerda, que o campo que apoiou o presidente Lula em Palmas, nós tivemos 39% da votação em Palmas, se coloque nessa eleição, eleição de 2 turnos, Luiz. Por que nós não vamos ter alternativas mais de centro-esquerda nessa eleição? Por que a direita tem que disputar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar? A população tem que ter opções, né? Exatamente. E se os nomes não se colocarem, como é que a população vai ter alternativa? Então, eu venho como uma alternativa. Hoje, dentro da federação, não há nenhum problema com relação a isso. Pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, abraça em vários segmentos a nossa candidatura. O PV observa e vai deixar para definir mais à frente. Mas nós vamos, agora no mês de maio, fazer uma discussão de tese. Se a federação vai realmente com uma candidatura própria, se a federação vai possibilitar uma composição com vice, houve um movimento aí. Até o PT liderou esse movimento de aproximação da prefeita Cíntia, porque você veja, num palanque bolsonarista, o Lula não vai subir daqui 2 anos, né? Então, a esquerda, o campo democrático tem a obrigação de criar uma alternativa, um palanque para daqui 2 anos. Então, é um processo de construção. Essa eleição é uma etapa, daqui 2 anos tem outra etapa e a gente precisa construir lideranças. Só nesse campo aí, como é que está a relação que o seu partido, o PCdoB, tem um deputado estadual, Ivori Lira. O PV, que é da federação, também tem um deputado estadual, que é a deputada Cláudia Leles, né? Como é que está essa relação? Esses dois, a gente sabe que eles andam muito ligados ao Palácio Araguaia. Se o Palácio Araguaia tiver um candidato a prefeita de Palmas, isso certamente vai ter um conflito. Como é que vocês estão discutindo isso? Veja só, o PCdoB e o PV participam efetivamente do governo Vanderlei Barbosa, o nosso deputado Ivori de Lira, presidente do PCdoB estadual e da federação estadual, é líder do governo, e isso é tranquilo dentro desse campo. A eleição de Palmas, ela obedece uma lógica nacional. Veja que o presidente Lula hoje é refém do Centrão. Por quê? Porque ele não elegeu deputados federais, isso vai acontecer daqui 2 anos e nós precisamos realmente fortalecer o nosso campo. Eu creio que o governador Vanderlei Barbosa, independente da decisão que ele tome, ele vai entender e respeitar uma conjuntura nacional. Até porque nós temos o presidente Lula hoje governando para todos os governadores, inclusive os que apoiaram o Bolsonaro. Então, eu não vejo que nós teremos problema, haverá um alinhamento. Se o Palácio caminhar, como muitos estão especulando aí, com uma candidatura bolsonarista, o PCdoB não estará nesse palanque. Roberta, a senhora tem uma das empresas, é um veículo de comunicação bastante conceituado, né, que a gente conhece, etc., uma referência aí no jornalismo, na cobertura local. Como dividir a Roberta política, pré-candidata, da Roberta jornalista, né? Vocês vão continuar com a sua equipe, aí eu queria que você me falasse dessa estrutura, o site vai sair do ar nesse período, o site vai continuar funcionando com a cobertura isenta. Fala um pouquinho para as pessoas entenderem como que você conseguiu dividir. Conseguiu se organizar para dividir a jornalista da política? Bom, a gente tem uma empresa, como você bem colocou. Imagina você ser candidato e o SBT sair do ar nesse horário. É impossível. Então, o que acontece? As coisas são bem divididas. O portal tem uma equipe, a legislação define um momento em que eu tenho que me afastar das minhas funções. Eu, de antemão, Léo, eu tenho evitado
fazer a cobertura política, porque eu já estou envolvida nela como personagem. Sim. Mas eu tenho lá 2 editoras, tenho um repórter, agora nós, a partir do mês de maio, estamos reforçando essa equipe, em junho, novamente reforçando essa equipe, e assim que nós entrarmos no período eleitoral mesmo, eu me desligo, eu me licencio do T1, mas o T1 é uma empresa de 15 anos, gerando emprego, fazendo notícia, com perto de 800 mil cliques aí, só na home durante um período de 30 dias, e ele permanece, porque ele é o meu ganha-pão, é o meu trabalho, ao lado da consultoria que eu faço, treinamento, cursos. O que eu vou evitar realmente é fazer cobertura em Palmas, estou me dedicando mais às demais cidades do estado. Agora, no meu espaço de opinião, é um direito que eu exerço de dar palpite, né? Sim. Porque, veja só, eu, inclusive, enfrentei outro dia um preconceito sobre isso, né, Luiz? Nós somos chamados de jornalista militante. Engraçado que quando eu era jornalista e militante de partidos aliados a deputados que hoje estão me questionando, eu era ótima, porque eu estava juntando legenda para elegê-los. Políticos têm grandes negócios, políticos têm resorts, políticos têm empresas de televisão, concessões de TV e de rádio. Agora, o jornalista que montou o seu veículo não pode militar, não pode filiar um partido, não pode colocar o seu nome. Que preconceito é esse? Luiz. Tem a legislação, a democracia, né? O Léo, eu só queria falar nesse campo, nessa linha aí, Roberta. Como é que está a chapa proporcional de vocês? A nossa chapa proporcional, ela fechou até a data limite com 16 pré-candidatos a vereador e vereadores. Vocês podem ter 24. Nós chegaremos a 24. O que é que aconteceu, Luiz? Um compra-compra aqui, né? Abriram o leilão e ficou assim, a pessoa vinha falar comigo, qual é a proposta do PCdoB para eu ser candidato do PCdoB? Qual é a proposta do PV? O que é que nós vamos ter? E aí vinha, voltava, trançava. E realmente nós não temos essas estruturas de poderio econômico. Quem quer militar conosco tem que militar pela vontade de fazer uma diferença. Mas, Roberta, se você se somar, contabilizar e fizer uma projeção sobre a quantidade de votos que esses 3 partidos tiraram nas urnas de 2020 e com coeficiente eleitoral menor esse ano e maior número de vagas, vocês podem fazer os 2 vereadores. Vocês não fazem essa contabilidade? Fazemos essa contabilidade, fazemos essa projeção. Vamos começar agora, semana que vem, fazer toda a preparação dos nossos pré-candidatos a vereador, a preparação jurídica, a preparação de marketing, o que nós podemos oferecer. Mais dinheiro mesmo vai ter do fundo eleitoral lá no mês de agosto. Bom, vamos lá que é a hora do chamari, né? Bora? Vamos lá, hora do Opa. chamari, os pratinhos já vai pra tela. Aí você tem 8 pratinhos, você pode virar até 3. E aí você vai virar o pratinho, para quem você viraria esse prato, com quem você comeria esse chambari e por quê? Vamos lá, Luiz, ela vai dizer qual prato, o Luiz vai apertar pra gente. Lá qual aí, Roberta? O 2. Número 2, Luiz. A culpa não é minha. Vai lá, o Luiz vai virar o pratinho número 2. Quem tá? Senadores. Temos 3 senadores atualmente. O que a pré-candidata Roberta espera desses senadores? Qual a sua opinião? E, chegando à vitória, qual seria a sua forma de convivência com eles? Olha, todo mundo que tem mandato, tem representação política, pública, merece ser respeitado, tendo o mandato que conquistou. Eu não tenho nenhum impedimento de convívio, de relação com nenhum dos senadores. Até porque 2 deles tiveram a maior votação aqui em Palmas, né? Tá certo, então. Mas dá pra construir, né, Luiz? Dá pra construir. Pelo jeito, ela tem traquejo. Próximo prato. Vamos lá, número? 3. 3, Luiz. Ó, vai na sequência aí, Luiz, ó. 3. Eu acho que esse aqui é o caso. Opa! Gente, governador Vanderlei Barbosa, que como o Luiz acabou de comentar, tem acesso lá ao PV, proximidade lá com o pessoal do PV. O que você espera do Vanderlei? Ficou calado até agora? Olha, o Vanderlei é um político experiente, né? E ele tem se mostrado até mais democrático do que eu esperava, porque o Vanderlei ele fez um plus na carreira dele, política, ele abraçou o Estado e, por exemplo, aqui ele tomou algumas decisões que eu acho importantes. A questão das cotas foi importante, o olhar dele para a igualdade racial, o olhar dele para a diversidade, ele me surpreendeu positivamente. Tá certo. E seria um importante apoio, caso viesse, né? O governador é um grande influenciador de votos na capital. Agora, eu acredito que ele tem os compromissos dele. Vamos já lá, então, mais um pratinho agora. Comeria o chambari com o governador, Na comeria com os hora. senadores também. Com certeza. Vamos ver agora quem vem. Vamos escolher o número 7. 7, Luiz. Número 7, Luiz. 7, quem é? Olha Cíntia Ribeiro. só. Hoje você vai saber com exclusividade. Roberta Thun comeria o chambari, viraria o prato, serviria para comer junto com a Cíntia Ribeiro. Você colocaria pimenta ou veneno?
Amigo, deixa eu te falar. A Cíntia já comeu lá em casa esse chambari. Ah, já comeu eu chambari? Tenho que te contar essa parte. Vixe, então comeria mais. Ela gosta de uma pimentinha. Veneno jamais, que eu não sou dessas. Nem com ela, nem com nenhuma das Mas outras. na conversa desse chambari, você apontaria alguns probleminhas que você resolveria como prefeita, que ela não Deixa eu te conseguiu? falar, eu aponto problema para a Cíntia desde os 6 anos atrás em que ela assumiu a Prefeitura de Palmas. E ela é receptiva a críticas. Isso é uma qualidade, isso é uma vantagem. Então, sempre que eu posso, eu contribuo com a gestão dela. Óbvio que, como prefeita, eu teria a minha pegada, que é diferente da dela. Então, cada um com a sua formação, cada um com o seu campo democrático, mas a prefeita é sempre bem-vinda para comer um chambari lá em Luiz, casa. pelo que eu vi, a prefeita é bem-vinda também em qualquer chapa aí de apoio, né? Ué, dizem que ela influencia em 20% dos eleitores, tem uma capacidade de transferência, e ela come muita pimenta, né? Que ela já comeu um chambari lá em casa. Comeu com na muita sua casa pimenta. também, que eu sei. Roberta Tum, muito obrigado pela sua vinda. Ô, Léo, obrigada Um a minuto vocês. ali para você se despedir das pessoas, agradecer, e fico muito feliz de ter você, uma profissional que a gente admira tanto na política, viu? Eu quero falar com você que está me ouvindo. Você tem um passaporte para transformar essa Palmas, que existe hoje, com a Palmas que você gostaria de viver. O passaporte é aquele títulozinho de eleitor. Não deixa ninguém falar que você não pode, que você tem que negociar esse voto, porque lá na frente você não vai ter representante. A oportunidade é nossa e é uma eleição única, uma eleição de 2 turnos. Nada vai ser decidido no primeiro turno. Faça valer o seu direito de escolha. Uma boa tarde. Amanhã a gente está de volta com mais Bastidores da Política, Povo na TV, aqui na tela da TV Norte Tocantins SBT, onde receberemos o pré-candidato